Esse daqui é um vídeo de React de novo e é o Henri Bugalho falando sobre Nando Moura e MBL, suas tretas atuais e a posição ao Álvaro Borba, se não me engano, não lembro o sobrenome, tá? Pode ser isso, pode não ser. O Álvaro é o cara do Meteoro. Eu lembro que eu falei para um amigo meu, eu falei, não, esse cara parece com você nos trejeitos e tal. É, meio engraçado e tal. Enfim, como eu disse, eu tenho até um react a um vídeo do Meteoro. E eu assistia mais o Meteoro antes. E é uma posição parecida com o Bugalho, não pelos mesmos motivos. A gente vai ver mais pra frente, espero chegar nesse ponto. Mas enfim, então o Álvaro é um cara que eu acompanhava até, e depois parei um pouco de acompanhar também, por causa, eu acho que até falei do algoritmo, deu uma sumida e tal. E aí o Nando Moura, é bom colocar isso que eu já vou dar um react a Nando Moura, MBL, Henro Bugalho, que não tinha aparecido diretamente ainda. Não, assim, eu acho que eu falei sobre ele em um dos debates que ele abordou. E o Álvaro, né? O Álvaro, acho que eu citei alguma coisa, mas enfim, é a fofoca do momento da internet. É, o Henry vai falar mesmo que estourou a bolha, né? Que ele saiu do Meteoro, ele confessou que tá numa pior e tal. E tudo que o Henry abordou são coisas que eu ia abordar, tá? Então vamos ver se eu pego, se eu surfo na onda do Henry Bugalho aí. E aí eu vou acompanhando o que dá pra falar em cima do que ele tá falando. Imagino que muitos de vocês, nessa altura, já sabem que o Álvaro e a Ana do canal Meteoro se separaram e isso está representando mudanças drásticas tanto para o canal Meteoro quanto para o Álvaro Borba, que agora está dividindo suas considerações e suas questões, né, suas mudanças num outro canal chamado Árvoro. E aí ele publicou um vídeo esses dias atrás, é um vídeo que acabou meio que furando a bolha e eu não ia abordar essa questão, não ia falar sobre o Álvaro, porque esse tipo de questão aí é bastante pessoal e aí eu imagino que as decisões deles do divórcio, né, de como vai ficar o trabalho conjunto, de como vai se dar toda a dinâmica posteriormente, é uma questão pessoal que eles vão ter que resolver. A gente não tem nada a ver com isso e, na verdade, a gente sabe bem pouco sobre o que está acontecendo. O Álvaro dividiu algumas coisas, mas, no geral, é eles que sabem. Só que daí o que aconteceu foi que a extrema-direita brasileira começou a usar isso para tripudiar sobre o Álvaro, né? Então a gente tem visto aqui alguns canais que estão comentando isso. Um deles foi o Nando Moura, que fez um vídeo para mim bastante asqueroso, né? O modo como ele aborda a questão, que eu quero falar um pouquinho sobre isso. E também o MBL está fazendo vídeos. Vou fazer uma pausa. Eu nem sabia que era extrema-direita, eu desconfiava, mas nem sabia que era extrema-direita que estava abordando o caso aí do Álvaro. Eu vi o Daniel Cidade, eu vi alguns outros, tá? Enfim, é algo pessoal, mas o Álvaro, eu vi esse vídeo do Álvaro, né? Não tem nada demais, né? Ele tá explicando, né, que é um recomeço e tal. Não parece haver grandes mágoas, né? Assim, ressentimento na separação entre ele e o Meteoro, a esposa, etc. E o que ele fala, e aí eu acho que eu discordo um pouco do Bugalho, que ele fala de um renascer e tal, pode até ser, mas o que ele fala no momento é que o que ele está fazendo é um vlog, que no fundo é parecido com o que eu estou fazendo aqui, só que o meu vlog é mais para eu colocar os pensamentos, né, para refletir, para discutir, do que vida pessoal pura, embora eu coloque muito da minha vida pessoal aqui nas discussões. E o que dá a entender do Álvaro é que vai ser um vlog mais acho que talvez de viagem, talvez reflexões. Bom, a gente vai ver ainda, ele só postou poucos vídeos, eu vi um até agora, né? E aí ele fala de um renascimento tal, que é possível, que é o que ele espera do Álvaro, que ele gostava do Álvaro original lá, do Meteoro do começo. Pode ser que ele vá se enveredar por um caminho parecido, que realmente
a gente vai abordar isso porque o Henry vai falar. O Meteoro era um canal mais leve, era mais descontraído, era um canal mais meio de nerd, sabe? Meio de nerd de esquerda, assim. Tanto que você nota que é um esquerdismo meio solto, não é nada engajado, nada muito profundo, era, né? Na época. E aí eu vou entrar, acho que também, que eu não vi esse debate, tá? Do Mamãe Falei com o Álvaro. Se eu fosse o Álvaro, não faria esse debate, tá? Mas a gente vai entrar mais pra frente nesse assunto aí. Porque era esse esquerdismo meio frouxo, né? Descompromissado, que eu não vejo nada de errado, não, tá? Só que para entrar no debate, é aquilo que eu estou falando em outros vídeos, um debate é um negócio diferente. Não tem muita vantagem para o debatedor, a não ser do que ele está almejando, alguma coisa política, assim, senão não tem muita vantagem. E o preparo, ele deve existir. São pouquíssimas pessoas que vão sair debatendo por aí sem se preparar para um debate. Por exemplo, eu ia chegar nesse ponto lá na frente, mas vou adiantar isso. Ele debateu com a Mamãe Falei. E aí o Henry fala, né, que ele subestimou e tal, que ele foi mal naquele debate. Eu não vi esse debate. Mas, por exemplo, o Kataguiri debateu com o Jones Manuel. Ele, pra mim, levou a pior do Jones Manuel. Só que não foi um vareio, não é que nem você vê uns três loucados ANCAPs aí debatendo com o Gustavo Machado. E aí realmente só vai achar que o ANCAP foi bem. Quem é ANCAP? Porque o ANCAP é tão desligado da realidade. E aí vem os caras mais viajantes, tipo aquele roxo, né? É um péssimo debatedor assim para aquilo. O Quioca foi um pouquinho melhor, mas ainda assim era um ANCAP. Então é um negócio que não vale muito a pena. E aí você pega um cara mais preparado, que o cara já é político profissional, o Kataguiri, eu falei, foi um debate muito mais pé no chão. Apanhou ali pro Manuel, apanhou, mas não é um disparate. O cara foi articulado. Se ele pega alguém despreparado, né? E aí tem eu até postei o link eu não vi esse debate também. O debate do Quioca com a moça da Uni, que ele ficou se gabando, entre aspas. Ele não se gabou, falou que não achou que foi bem, mas no fundo ele citou aqui para se gabar de que ele debateu. Ele tinha 40 anos, a mina da Uni tinha 20. Então, veja bem, não sei como foi esse debate. Ele falou que a internet lacrou ele no meme, não sei o que, estourou, acabou com o comunista. E aí foi dentro da bolha dele, imagino. Mas mesmo assim não é impossível, porque se não há... E o debate, aquele debate que supostamente foi um debate, pelo que eu vi no comecinho do Quioca com a mina da Uni, não era um debate, eles nem conheciam um ao outro. Eles tentavam adivinhar o nome deles, e o que eles faziam. Aí, tipo, não sei se isso virou, eu acho que virou um debate esquerda e direita depois. Não vi, não sei se vou ver, né? Meu tempo, a vida é curta para ver certas coisas aí, né? Você vai assistir um filme que você já tem uma grande desconfiança que é ruim, vai gastar 2 horas da sua vida vendo um filme que você já desconfia que é ruim, então já adianta. Crepúsculo, não assista. Eu sei que tem gente que gosta, minha esposa é uma. Mas enfim, a vida é curta, cara. Bom, tudo isso para falar do debate, que é arriscado você entrar com alguém preparado. Esses caras do MBL podem falar besteira, podem ter uma posição horrível, podem ser pilantras, mas os caras estão preparados, os caras estão nesse movimento desde 2013 para entrar na política a valer, tá? Então eu imagino que o Alfred tenha levado um vareio mesmo. Não vou ver esse debate também, mas eu queria adiantar essa parte. Vamos ver se eu chego lá ainda. Sobre esse tópico. Então, para começar, eu quero ver um trechinho do vídeo do Nando Moura aqui, no qual ele fala sobre o Álvaro, e aí para mostrar, né, bem, algumas coisas aqui que a gente já abordou inúmeras vezes sobre o Nando Moura, embora ele tenha mudado algumas abordagens dele sobre certos tópicos, é o mesmo cara e continua com as mesmas práticas, né? Vamos assistir juntos aqui o comecinho do vídeo do Nando Moura, chamado Perdeu Tudo, daí com 3
exclamações aqui, né? Vamos ouvir. Embora eu me alegre ao ver os passarinhos deixando o ninho, o tema do vídeo de hoje não é tão alvissareiro assim. Álvaro Borba, do canal Meteoro, perdeu absolutamente tudo. Perdeu o estúdio, perdeu o canal, perdeu a casa, perdeu a esposa e está afogado em dívidas. E neste vídeo aqui, ele faz uma reflexão a respeito do seu atual estado. Disseram que eu estava numa pior, e não estavam errados, não estavam mentindo não. Bem, para começar aqui, né? Eu também vou começar. Bom, Nando Moura, né? A expressão dele já é engraçada. Você nota que é um cara que tem um palavreado difícil. Alvissareiro, eu não conheço a palavra, tá? Vou procurar até mais uma para conhecer. Alvissareiro, foi isso que ele falou. Rimou até certa. Tem uma ligação com Álvaro, acho que é proposital, hein? E esse é o problema do Nando Moura, cara. Ele se acha o gênio. Eu tenho uns amigos que eles são uns prodígios, assim. A gente fica zoando, não, você é um prodígio e tal, né? Que o cara toca guitarra excepcional, o cara é luthier ao mesmo tempo, o cara lê tudo, o cara manja tudo, né? E tipo, pelo menos esses caras são pessoas fenomenais, gosto muito delas, como pessoas, são amigos muito legais. Se o Nando Moura fosse meu amigo, talvez eu gostasse, não sei. Pelo que eu conheço dele aqui, não, mas eu tenho um monte de amigo direitista, então não posso duvidar. O problema é que esses meus amigos, eles são geninhos e eles falam, não sou não. Já o Nando Moura, não, a postura dele é, eu sou geninho, toco muita guitarra, sou um gênio, porque eu conheci o Nando Moura no comecinho, eu acho que ele tá batendo no Edu Falaschi, né? Falando muita groselha, e eu acho que, eu não sei se eu cheguei a ouvir algum som dele tocando guitarra, alguma coisa, se eu fui atrás disso mesmo, mas se eu ouvi, não ficou na minha mente, eu acho que eu não ouvi, tá? Então não vou criticar ele musicalmente, mas enfim, o cara se acha um geninho, e aí o cara é de direita, ele leva todo esse geninho com a postura dele de estou certo, os outros errados, e isso se propagou por muito tempo na internet. O que o Henry vai falar aqui, e aí foi muita groselha mesmo, coisa de dar vontade de vomitar, que eu vi os vídeos do Nando Moura, e às vezes alguns amigos mandavam e falavam, não, pelo amor de Deus, cara, Nando Moura não. E aí o que o Henry vai falar, ele já citou que ele mudou algumas práticas, né? Ele vai abordar muito mais Nando Moura lá pra frente, tá? Ele fala que ele entrou no bolsonarismo e depois saiu. Olha, qualquer um que saiu do bolsonarismo tem um mínimo de mérito comigo, porque tem amigo meu que entrou aí e não saiu mais. E aí tem amigo que fala, eu sou conservador, é por isso que eu ainda tô nessa, não sei o que. O cara acha outro, pelo amor de Deus. Ou se não tem ninguém, entra você. Começa a entrar aí de algum jeito, sem compromisso, começa a entrar de leve. É melhor do que o Bolsonaro é muito mentiroso, cara. Você continuar na vibe do Bolsonaro é um atestado de burrice, porque é mentira atrás de mentira e você continua no barco, e aí porque não tem opção? Não, vai pra outra. Pula pro Tarcísio aí, que é horrível, não faça isso, mas enfim, pelo menos ele não caiu tanto em contradição ainda, né? Bom, ele vai já adiantar alguma coisa sobre o Nando Moura aqui. Ele vai falando aqui que o Álvaro perdeu tudo, a gente não sabe. Como eu falei, o Álvaro ele conta ali o que está acontecendo, né, essa profunda transformação na vida dele, então a gente não sabe se ele perdeu tudo, a gente sabe que houve uma negociação possivelmente ali em relação ao trabalho, então a gente não sabe qual é o teor disso, o que ele abriu mão, qual foi o pacto para a dissolução da empresa, se ele vai continuar como sócio, a gente não sabe de nada, então assim, a gente não sabe. Você tem lá no... O Nando Moura foi o jeitinho que ele é. Lembra, eu fiz um vídeo agora, o último que eu fiz foi do Pondé. E aí eu falei, o Pondé fala muito groselha e tal, groselhas filosóficas. Mas tem coisa que você vê que ele fala e que é pra agradar o público dele, né? Fala uns negócios, tipo, ele é sempre agressivo, sempre batendo nas pessoas, assim, em geral, na sociedade. Nossa, que imbecil, é abobalhado, que pessoal idiota, blá blá blá, blá blá blá, é sempre isso. E é a mesma postura do Nando, tá? Então é por isso que ele exagera tudo. E aí realmente
distorceu o vídeo do Álvaro. O Álvaro falou que está sem dívidas, né? Justamente porque vendeu a casa. É o que o Henry vai colocar aqui, eu vou ver se eu consigo pular. O celular ainda tá ruim aqui para mexer na barra, não sei porquê. E parece que é um negócio que quando eu coloco no tripé, eu queria entender porquê. Eu tentei afastar o extremo da tela da borda para ver se melhora um pouco, mas melhorou, mas ainda tá ruim. Então eu vou tentar pular porque, já resumindo, eu vi esse vídeo e o que o Álvaro fala aqui, ele agora tá sem, ele não tem nada, não tem casa, não tem nada, porque vendeu, teve que vender e tal, mas tá sem dívidas, né? O Nando Moura tá endividado. Enfim, é a postura pondé do Nando Moura, então você não leva muito a sério. Eu acho que se você quer agredir alguém, você tem que pelo menos agredir com o pé no chão ali, viu? Use a verdade para bater. É coisa que nem isso fazem. Ai, meu Deus do céu, tá caindo tudo! E caiu, pessoal, caiu o preço! Né? E daí, na sequência, ele já pega o vídeo dele para atacar o MBL, porque o Nando está numa treta agora com o MBL, tem uns dias já, em particular com o Mamãe Falei, né, com o Arthur Duval. Então ele pega um vídeo no qual ele fala assim, olha, eu sou uma pessoa bondosa, né, eu sou uma pessoa cristã e eu vou perdoar, e eu vou orar, não perdoar ele não falou, eu vou orar pro Álvaro, e ao mesmo tempo ele cristão, vai atacar, né, vai passar o resto do vídeo criticando o MBL e criticando o Mamãe Falei. Então, assim, é aquela postura, né. Assim, mas também não dá pra falar que o cara, por ser cristão, ele não pode criticar ninguém, né? Complica a vida. Você tem que amar todo mundo. Tipo, Jesus criticava a beça, né? Então não tem como falar isso. Mas, que esse posicionamento cristão, e tem um debate, o Humberto fez um react do Cogos no Vilela, Paulo Cogos com o Nando Moura, e é bizarrice atrás de bizarrice, e o Cogos tá apanhando a beça porque o Cogos é ridículo ao extremo, é a coisa mais ridícula que tem ali na extrema direita, e os dois são os cristãos crusaders, né? São totalmente crusaders. Um cristão crusader não é um cristão, né? Porque ele abandonou o pacifismo do cristianismo. Um crusader abandonou, em nome de defender a fé, fazer guerra, né? Matar, e muito mais que fizeram, né? Que ouçam um disco do Grave Digger, Knights of the Cross, só para colocar em pauta o que os crusaders fizeram, né? Então, assim, não dá para esperar um cristianismo clássico e verdadeiro desses caras. Quando o cara assume-se como um crusader, um cruzado, ele tem aquele cristianismo distorcido totalmente, que ele abandonou o ensinamento de Jesus. Eu falo, tipo, eu não sou um cristão praticamente porque o pacifismo não dá. E aí os caras distorcem o pacifismo, né? Eu prefiro deixar num paralelo aqui, porque eu não vou distorcer o pacifismo. O que eu falo não dá para ser pacifista quando o assunto é a libertação da humanidade. Então eu não distorço. A gente está deixando de ser pacifista nesse ponto, né? Para fazer revolução, para a libertação, é a luta do oprimido. Não tem como escapar disso. Já esses caras não, eles distorcem mesmo. Tipo, tem vários mirabolismos que eles falam para escapar do pacifismo do cristianismo. E aí não são mais cristãos, né? Nunca foram. É contraditória, bastante contraditória, que também é outra característica desses cristãos da boca para fora, que é de usar a religião para, modulando a percepção das pessoas como se eles fossem os virtuosos. E aqui o que o Nando faz é basicamente aquilo que Jesus tanto criticava na época dele, né? Ele dizia sobre os fariseus que ficavam nas praças públicas, né, batendo o peito, dizendo, olha só como eu sou virtuoso, olha só como eu sou, sem pecado, olha só como eu sou uma pessoa boa. Daí você tem... E é isso que são fariseus, né? Tem aquele texto
que eu citei em outro vídeo do Lenin chamando Kautsky de fariseu. E esses caras são fariseus. E um exemplo clássico é um outro vídeo que eu fiz do React, é o debate do Pimenta, com aquele cara com sobrenome impronunciável lá, o bombadinho policial, que é um cara bizarro. E é exatamente isso o que o Bugalho citou agora, é o que aquele cara faz no debate, né? Olha como eu sou virtuoso, você está errado, você é um imbecil, blá, 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 o tempo todo desqualificando eu. Não, eu sei que isso é errado, que o aborto, blá, 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 blá. Se vocês não viram aquele vídeo, não vejam, não estão perdendo nada. Ruim nesse debate, subestimou o Arthur Duval e ele comenta, né, nesse vídeo, nesse vlog dele, ele comenta que foi um dos erros que ele cometeu recentemente, né, que foi o debate, que acabou gerando toda uma percepção sobre ele, um bullying sobre ele, mas ele não atribui esse momento de dificuldade a isso em especial ou a isso apenas, né? Ele fala que foi uma série de decisões ruins, entre elas o debate. Mas possivelmente imagino que esse momento seja difícil por causa, principalmente, do divórcio. Então, assim, mamãe falei aquela coisa, né? Ser criticado pelo MBL, ser criticado pelo Nando Moura, pouco nos diz, né? Então, assim, quem é de esquerda tá pouco se lixando. Por definição, você espera que vai ser criticado por essas pessoas. Bolsonaristas. Ah, os bolsonaristas me odeiam. É o que você imagina que vai acontecer, porque é nessa guerra cultural, nessa polarização política que acontece. Você entende o outro com uma visão diferente como se fosse um inimigo a ser destruído. E a gente sabe a postura do Henry, ele é um centro-esquerda, né? Bem centro-esquerda. Mas tem razão, o que é esperado é você ser atacado por esses caras e não vale nada um ataque, né? A não ser que seja um ataque muito estruturado, que entre num debate filosófico decente, o que eu duvido, nunca vai chegar. Simplesmente não vale nada, é como um cachorro latindo. Ou você grita com o cachorro para ele sair correndo, ou dá uma bica no cachorro. Ou se o cachorro está atrás da grade, você pode ignorar o cachorro. Nando Moura, mentindo ou distorcendo o que foi dito, dizendo que o Álvaro está no buraco endividado, o que não é o que o Álvaro disse, pode ser que seja, mas a gente não sabe, mas não é isso que ele disse. E do outro lado, o MBL alegando, pelo menos na thumb, né, de um modo bastante evidente, alegando que o Álvaro está agora nesse momento porque perdeu o debate contra o Arthur Duval. Então, E aí eu acho que eu vou adiantar, porque o que ele fala é que o MBL critica aí, dizendo que o Álvaro está no fundo do poço, né, como ele disse, depois de perder para Mamãe Falei, e nada a ver, né, mas pode ter alguma coisa, e que agora ele está chorando na internet, e que quando, eu vou adiantar o que o Henry citou, e que quando Mamãe Falei foi cancelado, o cara de direita não vai ser cancelado, velho, pela esquerda, não tem como ser cancelado. Que o cara, quando tava falando merda das ucranianas lá, que aí ele se protegeu, o MBL, e aí o Henry fala, o MBL protege e tal. E ele fala, eu acho que vou adiantar isso também, que o Henry fala, na esquerda não existe isso, não existe essa proteção. Se você for cancelado, você vai ser jogado aos leões, enquanto o MBL protege. Bom, nesse quesito aí, o MBL iria proteger mesmo, porque é um comentário machista. E o MBL não é nem nada woke, não tem nada de feminismo, não tem nada. Eles têm um viés moderninho, mas eles não são nem o Partido Novo. Tá longe do woke. Então é compreensível eles protegerem o cara, é um quadro importante. O negócio foi machista, protege, não tem nada demais. Se fosse uma denúncia de pedofilia do Mamãe Falei, o MBL protegeria. Fica a questão, porque pedofilia você entra numa coisa moral que não é machismo. Você falar mal de mulher, o cara dá risada, o cara da direita. Você ser pedófilo na direita, você começa a se encrencar. Você bate num problema moral, não é um problema social, de feminismo e tal. É um problema moral. O MBL protegeria? Não sei. Não. Os caras
poderiam que sim, poderiam que não, mas eu estou colocando isso em dúvida. Vou adiantar aqui mais um pouco, para ver se ele entra nos outros trechos. É muito importante ter essa autonomia, isso ajuda a dar, como eu falei, autenticidade naquilo que você fala, naquilo que você faz. Então, nesse sentido, eu admiro que ele seja, ou ele se proponha a ser independente. Por outro lado, com base nisso que aconteceu, né, com base nessas circunstâncias, sabe, Olavo falando besteira e passando a apoiar o Bolsonaro de modo acrítico em alguns momentos, e militares, umas coisas que foram muito bizarras que aconteceram nesse momento histórico do Brasil, né, com a ascensão do bolsonarismo, e também com outros políticos que o Nando Moura acabou ajudando a eleger, e aí ele se sentiu traído, ele passou a ter uma postura que ele diz ser de ceticismo político, mas no final das contas é de niilismo político, né? Então, assim, ele é uma pessoa que atualmente ele nega a política, ele é antipolítica, né? Então ele não quer se colar com nenhum político, o que é um direito dele, ele não quer estar vinculado a nenhum partido, a nenhum grupo específico político ideológico, mas ele tem uma visão que é de rejeição à política. Bom, é esperado até que o Bugalho se identifique, porque o Bugalho é um pouco parecido, ele é meio lobo solitário aí, na minha opinião. Ele até fala que se afasta, depois não sei se a gente vai abordar, mas ele fala que se afasta dos canais de esquerda depois que o Bolsonaro foi eleito, porque ele viu uma agressividade aumentar, inclusive no Meteoro, tá? O meu problema com esses canais não foi isso, né? Vamos ver se a gente chega lá, mas já adiantando. O meu problema foi o senso comum de esquerda. Assim como eu fiz o react do Meteoro hoje, o Meteoro trouxe para o time uns repórteres aí, né, que naquele react que eu faço sobre o Glenn Greenwald, deixa bem à mostra o nível desses repórteres, né? Assim, é um Fox News invertido, um Fox News de esquerda, tá? O Glenn, ele tem um jornalismo de esquerda que procura não avacalhar para esse lado. E você nota que esses caras avacalham. O PCO tem vários problemas com aquele cara com óculos de fundo de garrafa que está naquele vídeo, Pedro Zambardi. Ele saiu atacando o PCO, atacando mesmo, não é atacando as ideias, discussão política, não, é falando que o PCO roubou o celular, não sei aonde, blá 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 blá, tá? Então o Meteoro, ele foi para esse caminho que o Bugalho falou, de extremismo, só que é um extremismo, entre aspas, não é extremismo, mas enfim, é um ataque à direita por vias tortas, seguindo o pensamento pequeno burguês, padrão, aquele senso comum, e que acaba por mentir, né? Falar groselha, atacar com groselha, com besteira. Então eu me afastei por um motivo diferente, talvez quase igual, mas o Bugalho é muito diferente de mim nesse quesito. Ele é muito mais centrista, ele defendeu a frente ampla, né? Ele é um frente amplista aí, mas enfim, seguimos um caminho parecido. Bem, as coisas vão mudar, um dia vão mudar, mas não sou eu que vou forçar isso. E o ceticismo político tem a ver justamente com essa, sabe, a incapacidade de prever as consequências das mudanças. Inclusive com essa recusa de tentar estabelecer regras ou leis para a política, né? Faça isso e vai acontecer tal coisa. Então é isso que se trata, esse ceticismo político. Não é o que o Nando faz. Como eu falei, o que o Nando faz aqui é um tipo de niilismo político que perpassa diferentes grupos, também não é privilégio, dele, né? Tem grupos de esquerda, por exemplo, havia grupos na Rússia, por exemplo, no século XIX, grupos de esquerda que eram quase anarquistas, que eram conhecidos como nihilistas políticos porque eles não viam possibilidade de mudança radical através da política tradicional. Então eles propunham um outro modelo político, mas era de... É um pouco estranha essa frase. Eu imagino que ele com certeza estudou muito mais do que eu, mas o que ele fala aqui é difícil uma mudança, mesmo por extremo, no sistema político, e aí eles querem uma quebra do sistema político. Assim, se é extremo, eu estou partindo do pressuposto de que tem que ter uma ruptura. No extremo você quebra o status quo,
Achei uma frase meio estranha, e agora que eu notei, a primeira vez que eu ouvi eu só pensei, mas se são anarquistas, o caminho é a revolução, né? O anarquismo nesse quesito, ele está junto com os comunistas, né? Assim, haja visto o que aconteceu na Revolução de 17, que a gente tem os mencheviques e os socialistas, e que quem vai defender, olha, eu ia falar, quem vai defender a revolução mesmo do proletariado são os bolchevistas, mas na verdade nem os bolchevistas, havia um racha interno. Kamenev e Stalin várias vezes caminharam para um acordo político com o menchevismo, ou seja, para manter a revolução onde ela estava e entregar para a burguesia para ser uma revolução burguesa, sendo que não foi uma revolução proletariada. Eles iam entregar o poder para a burguesia para seguir as ideias que tinham de evolução. Primeiro, a revolução burguesa, como tinha ocorrido nos outros países, né? A Rússia era feudal praticamente, né? Acho que nem é praticamente, ela era feudal. E aí para depois ter uma revolução proletariada. Então nem os bolcheviques, né? Mas enfim, os anarquistas com certeza, tá? Os anarquistas sempre foram quebra de status quo total. E a principal divergência dos anarquistas com os comunistas era a necessidade do Estado, da ditadura proletariada antes. Os anarquistas não tem que ter governo nenhum, é autogestão total. Eu ainda tento ler Bukharin e etc, tá? Estou aqui falando generalidades anarquistas. Usa aquele modelo. Então, é uma postura, sabe, plausível, mas é diferente do ceticismo político tradicional do conservadorismo. Então, isso, né, esse tipo de nível... E a gente entrou no ceticismo de novo, porque quem citou os céticos, não foi no meu último vídeo também, Pondé, e assim, pelo que eu vi, o cerne do ceticismo é você pegar e não ter verdade nunca, sempre você colocar em xeque, né? Isso vai contra o materialismo, e o Pedro Ivo lá que fala a realidade é determinista, vai totalmente contra. Eu acho que o Pedro Ivo bate muito aí, né? Fiz uns reacts aí do Pedro Ivo, Daniel Cidade, que são youtubers menores aí, mas o Pedro Ivo com certeza já muito de frente com os céticos. E como eu falei, os céticos no fundo defendem o status quo, tá? Pelo que a gente viu no meu último vídeo aí do Pondé, fica claro isso, né? dele o leva a criticar de maneira bastante dura e até um pouco irrefletida tudo que é político, todos os políticos, como se todos fossem igual. E aí? E aqui, concordando com o Bugalho, mas nem tanto, é que, como eu falei, o Nando Moura é assim desde o começo. Então não é desculpa ele ficar chateadinho com o Bolsonaro, ficar decepcionado e agora ser o lobo solitário e tal. Não é desculpa, ele era assim desde o começo. Isso é ele mesmo, e enfim, o bom disso é um pensamento crítico. O problema é que o cara se acha tão gênio, mas tão gênio, que ele não vai alterar o cerne, né? Ele não vai mudar de caminho do principal, que ele tem ali a linha, o cordão astral que parte da cabeça dele ali, está apontando para um lugar que isso não muda muito. Então ele pode mudar aqui uma curva ou outra, não, mas isso não vai mudar. Eu lembrei até do Reinaldo de Azevedo, que falou que era trotskista, né? Ele falou que era trotskista, cara. Veja só o Reinaldo de Azevedo. Eu acho que é um caso completamente diferente. Reinaldo de Azevedo, e eu tendo a concordar com o vídeo que eu vi do Nassif, ele é um mercenário oportunista. Isso que o Azevedo é. Então ele tem todo aquele acúmulo de conhecimento, aquele intelecto, e no final ele é só um mercenário, tá? Usa tudo aquilo para surfar, para onde o vento levar, ele vai. Eu vou adiantar aqui então, que acho que boa parte já foi abordada. Defender o Arthur e defender o Kim Kataguiri, mas fizeram isso e demonstraram lealdade, coisas que não existem na esquerda de maneira nenhuma, né? Quem é seu amigo fica quieto, não te defende, raramente te defende, e quem é seu inimigo, quem é seu adversário no campo da esquerda vai te esfaquear pelas costas assim que tiver oportunidade.
Esse aqui acho que é o ponto final. Então ele fala da lealdade, eu até citei, né? Será que eles são realmente leais? Nesse ponto foram. E ele fala da esquerda e ele cita também o PC Siqueira, né? Que é um caso, e ele fala aí. E ele basicamente está falando do PC Siqueira também, tá? Então a primeira coisa que eu tenho a falar sobre isso, cancelamento. Dentro da esquerda, você foi cancelado, corre pro PCO, tá? Eles são os únicos caras dentro da esquerda que não saem cancelando. Eles protegem até quem eles não gostam, tipo o Silvio lá, que foi cancelado agora, ministro. Eles defenderam o direito de defesa do cara, corre pro PCO. É a única parcela da esquerda que não vai te queimar, que vai falar não, por quê? A não ser que o seu partido inteiro está defendendo alguma coisa anti-imperialista, tipo PSTU, ou melhor, defendendo uma postura imperialista por tabela. Por exemplo, agora a queda do regime sírio, o PSTU está do lado dessa queda e aí o PCO não vai te ajudar nunca, vai ficar totalmente contra. Então corre para o PCO. O segundo ponto é PC Siqueira, né? E assim, ele cita tudo e faltou citar algumas coisas. Por exemplo, o PC Siqueira foi inocentado. A polícia não achou provas, ele não foi culpado da tal da pedofilia, que foi acusado pelos caras do MBL, se eu não me engano. Só que não adiantou, o cara foi cancelado, perdeu grana à beça. E ele era um cara já vulnerável, era um cara com depressão e tal, e aí ele morreu, aí se matou, né? Ele tava com uma namorada maluca, que via falando, se mata mesmo, tal, segundo alguns vídeos que eu vi agora, recentemente. Aí o cara foi lá e se matou. Então, assim, boa parte do que ele fala é verdade, né, na esquerda, principalmente porque a esquerda... E aí é engraçado, porque assim, a direita é muito moralista, tanto que eu até falei, se o cara for pedófilo, a direita não pode segurar a onda do cara. Ela é muito moralista, falso moralista, sim, mas ela é. Então, algumas coisas ali os caras não podem, enfim, não vi ainda, pode ser que aconteça, mas eu acho que vão queimar feio se acontece um negócio desse, tipo o PC Siqueira dentro do MBL. Já a esquerda, ela é moralista, tá? É um moralismo do pensamento pequeno burguês, é um moralismo de senso comum de esquerda. Então, por exemplo, se o cara feriu o woke, o cara é cancelado, veja Silvio aí, não sei o que, tá? E é engraçado, porque a esquerda acaba sendo mais moralista do que a direita nesse ponto, né? A esquerda geral aí, a esquerda em geral, essa esquerda em massa, né? Que não tem nada muito profundo, assim, não tem conceito muito profundo a seguir. Embora, se você for ver esses marxistas novos, esses web comunistas e tal, e o PSTU que abraçou o woke completamente, eles até possuem alguns conceitos profundos, diferentes dos conceitos woke mesmo, né? Esse negócio de linguagem neutra, então, conceitos bem rasos, e mesmo assim partem para o cancelamento, ou seja, é um moralismo diferente, seria interessante desenvolver muito mais esse assunto, esse moralismo novo que surgiu, das novas regras morais que a esquerda mediana está inventando aí. Eu acho que era isso, não tenho muito o que me aprofundar. O MBL, eu vi muito amigo assim, amigo de amigo seguindo, e é muito dejeto, assim, é muita ideia idiota, é um senso comum de direita propagado, né? Então não tem nada embasado de verdade ali. Eles surfaram no 2013 bonito, se deram mal em algumas coisas, se deram bem em boa parte das coisas, né? Mas era algo esperado. Então, MBL é um dejeto. O Nando Moura, a cara que ele dá na internet é outro dejeto. Não sei se ele melhorou um pouco ultimamente. Eu acho que melhorou um pouquinho. Mas é muita besteira, é sempre uma versão de ataque extremista, assim. Enfim, eu acho que é para ganhar dinheiro, tá? É para ganhar público. É tipo o Bolsonaro sendo escroto do jeito que ele é, para ganhar voto. É um negócio que funciona, atrai o nicho e é isso.